Muitíssimo bom dia, paz do Senhor a todos vocês. Como é bom a gente estar reunido para a leitura da palavra, para a leitura do Evangelho, para que a palavra de Deus fale conosco, para que o Espírito Santo se derrame. Muito bem-vindos a todos que todos estou vendo chegar aqui, Maria, Mariah, Simonete, Lucas, Gabriel, galera do CT da Pedra para Rocha, glória a Deus, Natália Bandeira. Que Deus possa abençoar-nos em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Que mais uma manhã a gente seja cheio da sua presença e glória em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar muito. Estamos, vamos ver aqui, no dia 96, meu Senhor amado. Hoje é o dia 96 de 100. Meu Deus do céu, então estamos realmente agora caminhando para o final do nosso propósito de leitura. Como é bom a gente estar junto esses dias. A galera tá falando, estamos tristes que está acabando. Aleluia! Né? A gente tem que estar feliz que tá acabando, porque a gente conseguiu concluir. Mas também dá aquela tristezinha de falar, meu Deus, a gente já tava amiguinho aqui, ó, há tanto tempo, 100 dias junto, meu Senhor amado. Imagina, num ano que tem 365 dias, você ficar 100 junto, meu Jesus agora. O pessoal tá pedindo segunda temporada, e assim vai. Vamos nessa? Vamos orar. Pedir que o Espírito Santo fale conosco, amém? O que eu quero te dar como anúncio, Ricardo? Eu tô vendo o Mauro escrevendo, vou ler de trás pra frente, a galera tá só inventando. Vamos nessa então? O que eu quero te dizer, o que a gente vai fazer? Na terça-feira acaba, na segunda-feira na verdade acaba o nosso propósito. Na terça-feira é uma live de ação de graça. A gente vai se reunir aqui 11 horas da manhã para adorar o Senhor, para ouvir testemunhos. Eu quero que você me fale o que Deus fez na tua vida nesse período. O que eu vou fazer também, porque muitas pessoas que não estão assistindo às 11 horas estão me mandando mensagens, falando, poxa pastor, durante esses 100 dias eu comecei junto e comecei a trabalhar, então estou assistindo em outro horário. Então eu vou fazer também uma live 8 horas da noite, vou fazer uma 11 da manhã, terça-feira, e outra 8 horas da noite, as duas pra gente celebrar a Deus, para que quem trabalha e não está conseguindo, se você que está assistindo essa live em outro horário e não agora, você também vai poder participar, tudo bem? Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha e se derrame sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ouvir a tua voz nessa manhã. Que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, meu Deus. Abra o nosso entendimento. Nós estamos praticamente concluindo esse propósito, Senhor, nos últimos dias desse propósito, e como é bom poder te sentir, como é bom ver que quando buscamos a tua palavra, o Senhor se revela a nós, por isso se revela a nós mais uma vez nessa manhã, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja feita agora na terra, como no céu, aleluia. O que nós vamos fazer então? Só para você entender, hoje nós vamos para a primeira e segunda epístola de Pedro e 1 João. Amanhã a gente já vai 2 João, 3 João, Judas e já começa Apocalipse. Evidente que, pare para pensar comigo, já estou prevendo lá o Apocalipse, né? O Apocalipse aqui, não o Apocalipse. Mas o que eu quero que você entenda? O Apocalipse, tem gente que passa a vida estudando Apocalipse. Tem gente que passa anos estudando Apocalipse para desvendar os seus mistérios. É óbvio que em 2 dias, a gente vai ter 2 dias para ler o Apocalipse, não vai dar para ir tão profundo. Eu vou mencionar algumas coisas, mas já se prepare, já começa no intervalinho aí, ler um pouquinho de Apocalipse, para você estar preparado para as nossas lives. Amanhã a gente entra em Apocalipse e segunda-feira a gente termina. Tudo bem? Vamos nessa então? Pastor, quinta não tem culto à noite? Alguém está dizendo aí, mas o que tem quinta? É terça-feira, irmã, terça-feira que vai ser a live... A live de manhã e à noite, tá? É na terça-feira, vamos lá. Então vamos começar então. Nós começamos então hoje na primeira epístola de Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele está escrevendo para mostrar a paciência que o cristão deve ter em meio às tribulações e os sofrimentos. Ele está escrevendo para as regiões da Ásia Menor, para as igrejas da Ásia Menor. Possivelmente o público principal que ele queria atingir eram os gentios que tinham se convertido. Não eram judeus, eram os gentios que tinham se convertido e passavam por muitas perseguições. Homens que antes tinham comportamento imoral, depravado, bebedices, confusões, agora eles se converteram, estão na presença de Deus. Ok? Eles eram então muito perseguidos porque os compatriotas deles olhavam e falavam, como assim? Como que a vida de vocês mudou desse jeito? Então eles viviam perseguições intensas e Pedro vai falar sobre essas perseguições com uma certeza na primeira epístola dele. Há uma esperança maior do que o tempo presente, há uma esperança maior do que o que vivemos agora.
A salvação futura que nos aguarda, essa é a nossa maior revelação, mas a nossa salvação está baseada em Cristo. Então nós vamos ver Pedro desenvolvendo muito esse assunto, mostrando que sim, tem sofrimento, sim, tem dor, mas na verdade tem esperança. Tem esperança para aquele que encontrou e conhece a Cristo. Vamos nessa então? Vamos começar lá? Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele começa se apresentando, como já é característico, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, os judeus e os gentios que estão na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, as regiões ali. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Assim ele faz a saudação. Ele continua, no mesmo estilo, inclusive, que Paulo escrevia, primeiro elevando, dando ação de graça pelas pessoas. Ele diz assim, versículo 3, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança. Lembra que eu disse que o foco dele é falar de esperança? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Para quê? Porque nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nós temos uma herança, nós temos uma esperança, apesar de sofrimentos presentes, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, versículo 6, exultem nisso. Embora no presente, por breve tempo, seja necessário que a gente seja contristado por muitas tribulações, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, apurado por fogo, que ela redunde, que ela acabe em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, de novo, ele está falando para um povo que sofria, que passava dificuldades, que passava perseguições, mas olha, nós temos uma esperança. Nós temos uma herança que está que não foi separada em Cristo Jesus. Então, versículo 8. A quem a gente não viu, Jesus Cristo a gente não viu, a gente ama, no qual não vendo agora, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então ele chega nessa conclusão. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Qual que é a herança e o resultado maior da nossa fé? A salvação da nossa alma. Só por isso a gente já tem que se alegrar. É isso que ele está dizendo. Alegre-se porque você tem a salvação da tua fé. Ele está dizendo assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, que profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada. Investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Ou seja, os profetas viram isso. A gente vive o que os profetas viram. A eles, os profetas, versículo 12, foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Olha só, o que é que os anjos veem? Lembra dessa música? Ou seja, o que os anjos anelavam, o que os profetas buscavam. A gente tem o privilégio de viver. A gente é a geração da herança de Cristo. A herança dele está sobre as nossas vidas. A herança dele é o fim da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Olha que afirmação maravilhosa. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Podia até ser uma frase também, né? Mas já dei duas pro Maurão hoje. Então tá tranquilo, Mauro. Segura aí, tá tudo certo. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então ele vai mostrando como é importante esperar nele. Quando esperamos nele, nós temos recompensa. Versículo 13. Cinja o vosso entendimento e sejam sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem. Filhos, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes, na ignorância. Versículo 14. Agora, pelo contrário, saiba, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que você foi resgatado do seu fútil procedimento. Ou seja, não foi com dinheiro que você foi comprado da tua vida antiga, mas, versículo 19, foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue dele nos comprou da nossa futilidade.
O sangue dele nos comprou da nossa carnalidade, o sangue dele nos ofereceu resgate. Então, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja como o autor de Hebreus falou isso, Paulo falava isso direto, as indicações também de viver em paz, em amor fraternal, em comunhão na terra. Ou seja, você tem a visão de eternidade, mas viva de maneira caridosa na terra, viva de maneira pacífica na terra, viva expressando um amor fraternal na terra, é isso que ele está dizendo. Então, porque você foi regenerado, versículo 23, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, ou seja, a nossa semente não se corrompe, incorruptível, ela não acaba, ela não pode ser corrompida, o tempo não a desgasta, nossa semente é a palavra de Deus. Versículo 25, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, ou seja, nosso evangelho está baseado em uma palavra que nunca expira, não tem data de expiração, não tem data de validade, ele dura e a palavra dele dura para todo o sempre. Aí ele continua, então, versículo 1 do capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, ou seja, abrindo mão de toda maldade, todo dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência, o que a gente tem que desejar? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, ou seja, a gente tem que se alimentar. Ele está falando, quando a gente nasce na presença de Deus, se alimente. Nem que no começo seja leite, porque daqui a pouco ele vai se transformar em algo sólido, mas primeiro, começa com leite. Busca o genuíno leite espiritual, esteja sempre disposto a aprender. Olha o versículo 2. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando eu estou disposto a aprender, eu começo a crescer. Eu fico tão feliz de te ver aqui há 100 dias nesse propósito. 100 dias, pessoas tendo que voltar a trabalhar, mas continuando a assistir, outros que continuam no mesmo horário, 100 dias. Como me alegra ver pastores, amigos meus, que falam, poxa, eu preciso aprender na palavra, e estão vindo buscar na palavra, como isso é um privilégio, porque eu também aprendo demais, ok? Eu estou aqui ensinando, supostamente, refletindo, mas eu aprendo demais. Por quê? Porque a palavra nos ensina sempre. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes, você vai ter 10 revelações diferentes, porque a palavra é rica, ela é maravilhosa. Então o que a Bíblia está dizendo é, queira o leite mesmo, aprenda as coisas básicas, porque elas vão te dar crescimento para a salvação. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso, se você sabe que Ele é bom, deseja aprender com Ele. Então chega para Ele, versículo 4, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Para nós ele é pedra que vive. Para os homens que não o querem, a Bíblia diz, versículo 8, ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então ele sempre vai ser pedra. É melhor que eu tenho pedra como base do que pedra de tropeço. É isso que ele está dizendo. Então se você sabe que ele é bondoso, vive em comunhão com ele. Por quê? Olha que versículo famoso, que talvez você já tenha escutado. Versículo 9. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês, que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia. Você é nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Ele continua mostrando, então, os exemplos que a vida cristã tem que ter. Como a gente tem que cuidar daqueles que não são cristãos, daqueles que são autoridades. Ele começa dizendo assim, amados, versículo 11, eu exorto a vocês, como peregrinos e forasteiros que sois. Porque ele está falando de judeus que estavam vivendo em regiões gentílicas. Então são judeus gentios, que agora são cristãos, tá? Então eles são peregrinos e forasteiros. Vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, versículo 11. Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Seja exemplar, para quê? Naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que ele está dizendo? Mantenha exemplar seu testemunho, para que aquilo que eles falam de você, de perseguição, eles não tenham o que dizer, eles vejam os frutos.
Sujeitai-vos, versículo 13, a toda instrução humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Respeite as autoridades. Você não precisa concordar com elas, mas respeite-as. Elas são autoridades. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faças emudecer a ignorância dos insensatos. Pratica o bem e os insensatos não vão ter o que dizer. É o que Pedro está falando. Como vocês são livres, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus, tratai todos com honra, versículo 17. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha, ele deu aqui a receita do que é viver em honra. Ama o teu irmão, tema a Deus, honre o rei. Ama o teu próximo que está aqui contigo, ama o Senhor que está nos céus e tema, respeite aqueles que estão superiores a ti. Essa é a fórmula da verdadeira honra. Aí ele vai dizendo agora quais são os exemplos da vida cristã, como que os cristãos têm que viver. Servos, sejam submissos ao vosso Senhor. Não somente se ele for bom, mas também se ele for perverso. Ele é teu Senhor, ele está falando para os escravos. Seja submisso a ele. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, mesmo que você sofra, ele está falando para o servo, não se revolte, não faça insurgências, não se levante de maneira ruim contra o teu Senhor. Por quê? Que glória há, versículo 20, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Ou seja, que glória há que se quando você peca e apanha, você suporta. Imagina então, se quando a gente pratica o bem, a gente é afligido, a gente também suportar com paciência. Isso é gratidão a Deus. Ou seja, não é só porque quando você merece a punição, você suporta. Quando você não merece porque você está fazendo a vontade de Deus, suporte também. Isso vai ser mais digno ainda. Isso que ele está mostrando. E de novo, ele está falando de sofrimentos que as pessoas passavam. Por quê? Lembra disso, que Cristo sofreu em vosso lugar, versículo 21, deixando exemplo para que vocês sigam. Ele não cometeu pecado, não se achou culpa na sua boca. Quando ele era ultrajado, porém, versículo 23, ele não revidava. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Ele carregou no corpo dele, sobre o madeiro, os nossos pecados, versículo 24, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, está citando na Isaías 53, fomos sarados. Antes, nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, nós temos um pastor e bispo para a nossa alma. Que afirmação maravilhosa de Pedro. Que doutrina maravilhosa ele está nos ensinando. Que a gente tem que viver de maneira honrosa na terra. Suportando, às vezes, injustiças, situações adversas. Porque Cristo suportou por nós. E agora nós temos um pastor e bispo. Aí ele vai entrar mais especificamente agora nos relacionamentos intrafamiliares. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, se ele ainda não obedece a palavra. Mesmo que ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Deixa eu falar de novo. Mulheres, sejam submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma. Pedro deu uma chave aqui de evangelismo familiar, que você tem que estar atento para receber. Se você tem alguém que não é cristão na tua família, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, um filho, ele diz assim, ganho sem palavras. Ou seja, no caso da mulher, se submete, seja uma esposa honrada. Ele vai entender pelas tuas atitudes o evangelho que você prega, não só de palavra. Então o que ele está ensinando é, principalmente para as pessoas mais próximas, os teus familiares, pregue sem usar palavras, pregue com as tuas atitudes, isso que ele está dizendo. Quando ele observar o seu comportamento honesto, cheio de temor, ele vai entender. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, ou seja, não seja só o teu exterior que seja lindo, versículo 4, o preparar dos seus cabelos, o adereço do ouro, aparato de vestuário, não. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, ou seja, que o teu interior seja melhor do que o teu exterior. Ele está usando as mulheres como exemplo. Maridos, versículo 7, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Tenha consideração para com a sua mulher, a parte mais frágil. Trate com dignidade a sua esposa, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que ele está dizendo. Marido, quando você trata a sua esposa com dignidade, sabendo que ela é frágil e você precisa cuidá-la, cuide, trate com dignidade para que as tuas orações não sejam impedidas, ou seja, um esposo que não trata de maneira digna e honrosa a sua esposa, as suas orações são impedidas, são interrompidas, de acordo com o que Pedro está nos fazendo entender. Olha como a gente tem que viver a vida cristã. Finalmente, irmãos, sejam todos, versículo 8, de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Como é fácil conviver. Pedro está tentando dizer quando tem um amor. Não pague o mal por mal, a injúria por injúria, versículo 9. Antes, pelo contrário, bendiga a todos, pois para isto mesmo vocês foram chamados, para receberes bênção por herança. Sabe o que ele está dizendo? Não esquenta a cabeça, não seja estourado, não trata o mal por mal, a injúria por injúria. Seja amoroso. O amor tem que ser a tua maior marca. A tranquilidade, a passividade não significa dizer que você vai aceitar tudo quieto, não, mas quer dizer que você não vai perder a tua paz, que é aquilo mais caro que Deus te deu. Tá comigo aqui? Então, ele diz assim, ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, versículo 10. Evite que seus lábios falem dolosamente, se aparta do mal, pratica o que é bom, busca a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Viva de maneira pacífica, isso que ele está dizendo. Agora, lembra comigo quem está escrevendo isso? É Pedro, o cara que pegou a espada para dar na testa do soldado e arrancou a orelha do soldado. Pedro está escrevendo agora, veja o que a maturidade, que a presença do Espírito Santo e que o tempo de vida faz com um cara como Pedro. Pedro escrevendo, seja pacífico, não entre em guerra desnecessária, não paga o mal com o mal. Pedro não parece o mesmo cara que deu espadada na orelha de um, que sempre foi intempestivo. Ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então Deus pode transformar qualquer tipo de personalidade. Você que é meio estouradinho aí, estouradinha, você que é meio nervosinho, nervosinha, calma. Pede que o Espírito Santo venha sobre ti, viva uma vida tranquila, não esquenta por coisas que você não tem que esquentar. É isso que Pedro está nos ensinando. Pedro, ele está escrevendo, tudo bem? Aí ele vem continuando, então ele vem dizendo assim, olha, quem é que vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Mesmo que você venha sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis por causa das ameaças, não fiquem alarmados. Pelo contrário, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Ou seja, se você sofrer por causa de coisas boas, você é bem-aventurado, ele está dizendo. Seja preparado para sempre compartilhar o testemunho da tua vida, mas faça-o com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aqueles que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro, não dá nem para acreditar que é Pedro que está escrevendo isso. Ele está dizendo, inclusive quando você for pregar, se defender a tua causa do evangelho, faz com passividade, faz com mansidão, faz com temor, porque as pessoas vão ficar envergonhadas por estarem te perseguindo. O que ele descobriu? O amor é o que mais constrange. Não adianta quem querer ficar entrando em treta, em confusão toda hora. O amor é que constrange, é isso que ele está dizendo. Então que Deus te visite com amor, com paz, com graça. Olha só o que ele está dizendo. Porque se é da vontade de Deus, versículo 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. Eu prefiro até sofrer praticando o que é bom, Pedro está dizendo, do que praticar o mal. Ele diz assim, versículo, aí ele vai falar sobre Cristo, mais uma vez o mesmo conceito que a gente já viu em Hebreus, que morreu uma só vez pelos nossos pecados. Ele começa o capítulo 4 agora, mostrando que Cristo sofreu na carne. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, se a gente tiver que sofrer, ele está falando de uma época que os cristãos iam começar a ser martirizados, iam começar a sofrer. Se a gente tiver que sofrer na carne, saiba, fique tranquilo, que ele sofreu na carne, mas ele deixou o pecado, ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós. Ele diz assim, porque no tempo em que vos resta na carne, já não vivam de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo, versículo 3, decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Acabou tua antiga vida, tendo andado em dissoluções, concupiscências, bebedices, orgias, borracheiras, ou seja, também bebedices, detestáveis idolatrias. Acabou. Teu comportamento mudou. Por isso eles estão difamando vocês, versículo 4. Eles estranham que vocês não decorram mais com eles o mesmo excesso de devassidão. Então Pedro está dizendo, cara, é uma boa perseguição que você está passando. Porque antes você era um doido, você vivia em bebedice, orgia, em confusão. Agora você não vive mais, é por isso que eles estão te enchendo. Então celebre, na verdade, porque eles estão olhando para você e estão enchendo a tua mudança.
Saiba de uma coisa, o fim das coisas está próximo, versículo 7. Sede então criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, tenha amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mais uma vez está falando dos relacionamentos, servir. Versículo 10, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém serve, versículo 11, façam na força de Deus, em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Vamos fazer tudo para a glória dele. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, não se preocupa não. Ele está falando fogo ardente com perseguição, mas está falando de maneira literal, porque Nero iria começar a queimar os cristãos em Roma. Ele ia começar a passar uma dificuldade. Pedro escreveu isso em Roma, já estando em Roma. A tradição indica que Pedro também foi martirizado em Roma, assim como Paulo. Pedro foi martirizado por Nero em Roma. Então ele está escrevendo assim, não estranhe esse fogo ardente não, como se fosse algo surreal. Não, pelo contrário, se alegrem na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na sua revelação de glória vos alegreis exultando. Meu Deus do céu, que geração abençoada era essa. O cara está dizendo, a gente vai ser queimado vivo. Não fica achando que isso é demais não, na verdade se alegra, porque a gente está tendo o privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo para que a glória dele se revele através de nós. Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vamos nessa, geração abençoada de 2020, nossa geração, minha geração. Quantas vezes a gente passa uma luta, por maior que ela seja, menor ou maior, e a gente já quer se irar com Deus, se frustrar com Deus. Vamos aprender com esses apóstolos, vamos aprender com esses homens de Deus da igreja primitiva. Ele está falando, se você for queimado vivo, se alegra pelo privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo, porque aí a glória dele vai se revelar. Meu Deus do céu, imagina a gente que reclama de uma dor na unha do dedão. Você imaginou? Ele dizendo assim, que se alegra se você for queimado com ele, se alegra se vier um fogo ardente no meio de você, porque aí a glória dele vai se revelar. Ninguém sofra, versículo 15, por ser assassino, ladrão, malfeitor. Não vai sofrer por causa de crime, mas versículo 16, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sendo penalizado por ser um criminoso, aí está errado o que eu estou dizendo agora. Se você está sendo penalizado porque é cristão, glorifica a Deus. Glorifica a Deus por esse privilégio, meu Jesus amado. Ele diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, o que será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Ou seja, se nós que somos cristãos vamos sofrer, o que vai ser daquele então que está fazendo o cristão sofrer? Então acalma, o tempo deles vai chegar. Então o que ele está dizendo no versículo 1 do capítulo 5, eu rogo aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles, lembra que o presbítero é o líder de igrejas, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado, o que eu peço para vocês é, não parem. Não parem, mesmo com o sofrimento, não para, mesmo na luta, não para. Pedro está dizendo, mesmo no meio de tudo isso, a gente vai estar sendo queimado vivo, mas o que eu peço a vocês, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornem-se modelos para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa de glória. Pastores, líderes de ministério, esse é nosso manual. Deus está dizendo assim, trabalha, não por constrangimento, porque é a tua obrigação, não. Trabalha por amor, não com sorte da ganância, não como dominador, mas trabalha se tornando um modelo. Seja você um exemplo que as tuas ovelhas querem seguir. É isso que ele está dizendo. Seja você um exemplo, porque a nossa coroa é coroa de glória. A nossa maior recompensa a gente ainda nem sabe qual é. Isso é o teu motivador de ministério. Não é, não, hoje está sol, hoje está chuva, hoje está frio, hoje está calor. Ah, o pessoal me ama ou deixa de amar. Pedro está falando pra gente que ia ser queimada na fogueira, pra gente que ia ser tocha humana. Ele está falando para pessoas que iriam para as competições, para os circos romanos, lutar com feras e morrer nas arenas. Ele está falando para esse tipo de cristão. Ele está falando para esses líderes, está dizendo assim, olha,
Mesmo nessa circunstância, pastoreie o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas por entrega, não por ganância, mas por amor, não como dominador, mas seja um modelo para o teu rebanho. Se você for um ministro assim, você vai receber a imarcessível, ou seja, a imutável, a intirável, se é que existe esse termo, que eu sei que não existe, que ninguém pode tirar. A coroa de glória está sendo preparada para ti. Como Deus é maravilhoso. Você que é ministro do evangelho aí, você que lidera ministérios, lidera a célula, esse é o teu trecho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4. Nunca esquece isso, por que você serve, o porquê você pastoreia, por que você cumpre as tuas escalas, porque é uma coroa de glória que vai ser revelada, há uma coroa de glória que vem sobre ti. Quando o cansaço vier, lembra desse trecho. Quando a dificuldade vier, lembra desse trecho. Quando você pensar em desistir, lembra desse trecho. Quando você falar, não, é pesado demais na igreja, tem que cumprir escala aqui, escala não sei o outro, não, o pessoal só me pede para trabalhar, ninguém quer saber se eu estou bem. Quando você começar com isso, porque isso é da nossa geração, fala, calma aí, dá uma segurada. Pedro está falando para caras que iam ser queimados vivos como fogueira humana, como tocha humana por ser cristão. Está dizendo, se alegra se isso acontecer com você, porque é um privilégio participar do sofrimento de Cristo. Enquanto isso não acontece, corre o risco, pastoreia o rebanho, avança, não por ganância, não por constrangimento, avança, porque há uma coroa de glória reservada para nós. Eu podia terminar a live aqui, né? Porque aí Pedro já coroou, mas vamos continuar. Ele continua, então dando conselho para os jovens. Tem algum jovem aí? Jovem, eu rogo a vocês, versículo 5, sejam submissos aos mais velhos. Deixa eu falar de novo, jovens, sejam submissos aos mais velhos. Todo jovem, ele começa a ganhar sua independência e a sua insubmissão ela surge. Espiritualmente isso também acontece. Há um tempo que você é um bebê, uma criança espiritual, você precisa de alguém que te guie, que dê a mão, que te ensine. Quando você entra na adolescência espiritual, você também começa a desenvolver características de um adolescente fisicamente falando. Ou seja, você começa a querer ficar meio insubmisso. Não, eu sei, meu pai não sabe nada, eu que sei de tudo, eu posso fazer, é do meu jeito, eu sou nova geração, na minha geração é diferente, a antiga geração. Que besteira você pode estar dizendo? Eu cresci no evangelho. E hoje eu não sou mais um adolescente, tanto no evangelho como na vida. Mas eu não posso achar que é só a minha geração, que eu sou a geração do agora, que agora Deus vai se derramar. Calma aí. Desde que eu nasci no evangelho, tem gente pagando preço. Tem pastores que fizeram cruzadas evangelísticas sem qualquer recurso de rede social e de transmissão online. Tem pastores que percorreram sertões aí e povos para pregar. Ou seja, eu faço parte de uma colheita de coisas que talvez eu nem plantei. E alguém um dia vai colher frutos que eu plantei sem essa pessoa ter plantado. A Bíblia diz que é de geração em geração sua fidelidade. Então tira da tua boca esse egoísmo de dizer, nós somos a geração do agora. É só nessa geração que Deus está fazendo. Como só nessa geração? E os caras que foram os pioneiros? E o apóstolo Pedro? E o apóstolo Paulo? E John Wesley? E Benny Hinn? E Billy Graham? E os pastores? Estou usando vários nomes. E os pastores que vieram antes? E os líderes que vieram antes? Que desonra é essa de você achar que é só na tua geração? Da gente achar que é só na nossa geração? Tudo bem? É um ajudando o outro. É um ciclo após o outro. Lembra que Hebreus fala, estando rodeados dessa grande testemunha. Ou seja, a gente tem na história referência para nunca parar. Então o que ele está dizendo é, jovem, se submeta aos mais velhos. Aprenda com eles. Aprenda. Eu tenho 40 anos. 41. Ou seja, eu tenho que ser capaz de aprender com pastores que estão na casa dos 60, 60 e poucos. Ver o que esses homens de Deus fizeram, 70, 80 anos. Para que eu também possa ensinar. Os pastores estão começando agora, os de 20, 20 e tanto, os de 15 anos que querem ter referência, que talvez vão olhar para um senhor já de 70 anos, não sabe nem quem é. Mas eu sei. Eu tenho que honrar esse legado, tá entendendo? Então há um legado, é uma corrida de bastão, um passa o bastão pro outro. Ninguém é solo, ninguém corre sozinho, tudo bem? Não dá para correr sozinho. É isso que ele está dizendo. Jovem, seja submisso aos mais velhos. No trato de uns com os outros, encha-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo Deus aos humildes concede sua graça. Está comigo o que ele está dizendo então? Soberbo é aquele que acha que pode fazer tudo sozinho. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno te exalte. Olha que versículo conhecido também. Lance, versículo 7. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a nossa frase de hoje. Lance sobre ele sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
O diabo está ao vosso derredor como um leão, buscando o momento de tragar. Resisti firme na fé, certo que os sofrimentos iguais acontecem por os irmãos espalhados no mundo. Todo mundo sofre. Resiste, resiste. O Deus de toda a graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele mesmo vai vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira epístola de Pedro concluída com êxito. Nós já vamos na sequência começar a sua segunda epístola. O que muda de uma para outra? Agora nós já estamos na reta final antes da morte de Pedro. Ele já está em Roma. Ele está prestes a ser martirizado. Nero está naquele momento de dominação romana. Nero morreu em 69 depois de Cristo, então imagine-se que esse livro foi escrito entre 65 ou até 68 depois de Cristo, um aninho antes, alguns anos antes da morte de Nero, ou seja, quando ele martirizava os cristãos e perseguia os cristãos. A gente já viu muito com Paulo, e de novo, se você nunca assistiu o filme do apóstolo Paulo Novo, aí assiste, que é muito legal, para você entender um pouco mais daquela realidade. Óbvio que é um filme, né? Então tem muita história paralela, história que não existe na Bíblia. Ele conta a história do capitão da cadeia lá, que óbvio que não tem na Bíblia. É um filme que tem a intenção de contar o final da vida de Paulo, sem muito compromisso com o que aconteceu nos capítulos bíblicos, mas pelo menos você vai ter uma ideia do que os cristãos viviam. Então, Pedro está alertando então os irmãos para cultivar a sua maturidade em Cristo. Ele também já é alguém maduro, perto do momento de ser martirizado. Então ele vai mostrar sobre a sabedoria, o conhecimento que nós temos que ter para alcançar a promessa. Lá vem ele então, segundo Pedro, então, capítulo 1, versículo 3. O 1 e 2 ele se apresentou, versículo 3. Visto como pelo seu poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, ou seja, as coisas que ele está nos doando é para conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que nós nos tornemos coparticipantes pela natureza divina, ou seja, tudo que nós estamos recebendo é uma doação. O que ele está dizendo? É gratuito. Então, versículo 5, reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa força, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Ou seja, com a fé, associa a fé ao poder. O poder associa ao conhecimento. O conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. Piedade, fraternidade. Fraternidade, amor. Outra receitinha de bolo que você tem que decorar aqui. Você tem que saber isso. Olha o que Pedro está dizendo. Versículos 5, 6 e 7. Olha quantas coisas eu recebo. Quando eu tenho fé, eu recebo poder. Poder me dá conhecimento. Conhecimento me faz ter domínio próprio. Domínio próprio me dá perseverança. Eu começo a perseverar. Perseverança me dá piedade. Eu estou perseverando por mim, mas agora eu começo a olhar para os outros. A piedade me leva à fraternidade. Eu gero irmãos. E a fraternidade me ensina o que é o amor. Isso aqui dá uma série de pregações, tá? Dá para escrever um livro aqui, só com esses 3 versículos. Então, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que você tem que ter para ser frutífero em Cristo. Isso que ele está dizendo. Pois aquele a quem não estão essas coisas é cego, vendo só o que está perto, esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Então, irmãos, procure com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis. Então a gente já está no final de sua vida mostrando essa receitinha de bolo. É nisso que a gente tem que seguir. Versículo 12. Por essa razão, eu sempre estarei pronto para trazer a vocês lembranças dessas coisas, embora já estejais certo da verdade, já presente convosco e nela confirmado. Eu sei que vocês já sabem disso, só estou lembrando que a minha função como líder é o que Pedro está dizendo. Por quê? Eu estou certo, versículo 14, que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. É a maneira poética de dizer, eu vou morrer. Eu estou perto de deixar meu tabernáculo, o Senhor já me revelou, estou perto de ir embora, então agora é reta final, preciso ensinar para vocês que o que está no meu coração, Pedro está dizendo. Por quê? Versículo 16, não vos demos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas. Não é uma historinha de fábula inventada, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu fui testemunha ocular da majestade dele. Então o que eu estou contando para você não é historinha para boi dormir, Pedro está dizendo. Não é a historinha da carochinha aí, carochinha antiga. Não é historinha antiga não. O que eu estou dizendo é verdade. Eu vi, eu estava lá.
Quando o versículo 18, quando o versículo final do 17, quando uma voz falou, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu estava lá quando essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Pedro está dizendo, gente, eu estou contando de algo que eu vi. Eu estava lá no Monte da Transfiguração, lembra que ele está contando de Mateus 17? Quando ele foi transfigurado e uma voz falou que ele era o filho amado. Eu estava lá. Entenda comigo que nunca, jamais, versículo 21, a profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a gente não está falando de fábula, mas cuidado com os falsos mestres. Por quê? No meio do povo, versículo 1 do capítulo 2, vão surgir falsos profetas, que vão dissimuladamente introduzir heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor soberano que nos resgatou, trazendo para si a sua própria destruição. Então vai vir, é óbvio. É óbvio que falsos profetas vão tentar vir, eles vão tentar trazer da sua particularidade, da sua ganância para dentro do corpo, especialmente aqueles, versículo 10, que seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Olha quem que ele considera falso profeta, atrevido, arrogante, que não teme difamar autoridades superiores. Eles, versículo 13, vão receber injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal no meio do dia, regalam suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Ou seja, eles são falsos. Eles têm olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, mas vão receber o castigo da sua transgressão. Eles vão receber, portanto, versículo 20, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos. E o seu último estado fica pior do que o primeiro, ou seja, não vão se desviar. Ele está dizendo, vocês já conheceram Jesus. Se você voltar atrás, teu último estado vai ser pior do que o primeiro. Sabe por quê? Olha a comparação que ele vai fazer para aquele que abandona o caminho. Seria melhor, versículo 21, que nunca tivesse conhecido o caminho. Porque depois de conhecê-lo, voltar atrás, se apartar do mandamento, versículo 22, é como um cão que voltou para o próprio vômito, a porca lavada que voltou a rolar na lama. Então olha o que ele está dizendo, se você conhece a verdade, se afasta, é como um cão que vai lamber o vômito de novo. Saibam de algo. Esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, versículo 1 do capítulo 3. Procuro despertar lembranças na vossa mente esclarecida. Quero falar de vocês da vinda dele. Ele diz assim, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Ora, versículo 7, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra foram entesourados para o fogo, porque vai vir o dia do juízo. Há, todavia, uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam, meus irmãos. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. As promessas dele não falham. O dia dele vai vir de surpresa. Então esteja preparado. A promessa dele não tarda. Nós, versículo 13... segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, nós esperamos para sermos achados por ele, versículo 14, em paz, sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis. Então, irmãos, o que a gente tem que ter ou estar prevenido, versículo 17, para que de antemão a gente tenha cuidado, para que a gente não seja arrastado pelo erro dos insubordinados e a gente caia da nossa firmeza. Antes, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A exortação de Pedro é, permaneça firme, porque a vinda dele é próxima, a promessa dele não tarda. Quando a promessa estiver demorando, lembre, um dia para ele são como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. A promessa dele nunca falha, mesmo que algumas pessoas a julguem tardia ou julguem que está atrasando. Amém? Então Pedro nos eleva muito. São duas epístolas rápidas, mas que nos ensina demais. Honrar pessoas, viver em comunhão, ter a base do que é ser um ministro, não servir as ovelhas por torpe ganância, ou por constrangimento, ou como um dominador, mas na verdade se tornar um modelo, um exemplo. Nós estamos vendo isso e lendo isso de um homem que sempre foi conhecido por ser meio intempestivo, meio cabeça quente, e agora ele se tornou maduro. O Espírito Santo veio sobre ele e transformou sua realidade. Seja transformado por Deus também em nome de Jesus. Amém? 15 minutos para terminar. Dá tranquilamente para a gente entrar em 1 João.
porque nós vamos ler 1 João inteiro hoje, amanhã 2º e 3º, Judas, e aí começa, aí a coisa pega. Vamos lá? João, quem escreveu, o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho de João. Então a gente vai ver que também muitas coisas semelhantes ao Evangelho de João estão sendo mencionadas aqui na primeira epístola de João. Ele está combatendo o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Os gnósticos creem que o corpo é ruim e o espírito é bom. Então tudo que eu fizer com o meu corpo não interfere no meu espírito. Tudo que eu fizer no meu espírito não interfere no meu corpo. Eles separam, eles fazem essa dissociação entre corpo e espírito. Então eu posso ver da maneira que eu quiser no meu corpo, porque o meu espírito não vai ser abalado. Perceba comigo se isso não é uma doutrina gnóstica que tenta entrar nas igrejas até hoje. Quantas pessoas querendo pregar que não, a graça nos livra de tudo, nosso espírito já está elevado com Deus, não importa muito o que eu fizer com o meu corpo, se eu tenho um pecadinho ou outro, a graça de Deus cobre. Isso é gnosticismo, isso é a raiz do gnosticismo. Estão comigo? Então ele queria dizer, calma aí, Cristo primeiro vem em carne, e a carne dele não teve pecado. Então ele derrubou essa teoria de que na carne eu posso fazer o que eu quiser. Não, na carne dele ele foi irrepreensível, na carne dele ele não teve pecado, por isso que ele era um ser espiritual como era. Porém, ele veio em carne. Conheça a luz, conheça o caminho, tenha comunhão, é isso que ele vai dizer. Ele vai combater, evidentemente, então, esses falsos mestres, a heresia do gnosticismo, que mostrava que a matéria era ruim, o espírito era bom, ele vai combater isso. Ele vai mostrar como a gente tem um corpo que tem um espírito interior, e o que a gente faz no corpo afeta o espírito. Ele vai mostrar isso. Tudo bem? Vamos lá então. Capítulo 1, versículo 1 de 1 João. Desde o princípio temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos. E com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É óbvio que João, que começou João escrevendo sobre o verbo da vida, vai começar também escrevendo sobre o verbo da vida. Ou seja, nossas mãos apalparam. Ele era real. Ele era fisicamente real. Nós temos visto o versículo 3 e anunciamos também a vós outros, igualmente mantenham a nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com seu Filho Jesus Cristo. Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a nossa mensagem é essa, hein? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dizemos que andamos na luz, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, a gente mente. Agora, se nós andamos na luz, como ele na luz está, a gente tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Percebe que ele está dizendo diretamente para o cara que achava que podia fazer o que queria com a carne? Não, se a gente anda na luz, a gente tem comunhão com ele, e o sangue dele nos livrou do pecado. Entenda algo, e olha que versículo famoso, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse. Eu escrevo a vocês, filhinhos, não pequem. Versículo 1 do capítulo 2. Agora, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso mudou a nossa realidade. Agora, aquele que diz, eu o conheço Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, não fica só pecando e pedindo perdão. Se você o conhece e não anda os mandamentos dele, na verdade você está mentindo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Cada dia eu vou viver o aperfeiçoamento. E estou sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, sem pecado, sendo aperfeiçoado por Deus. Aleluia. Então, irmãos, na verdade o que eu estou escrevendo para vocês não é um novo mandamento. Versículo 7. Que desde o princípio, você teve desde o princípio. Eu vos escrevo, todavia, um novo mandamento. Vamos lá, 7. Não vos escrevo um mandamento novo, mas, na verdade, eu vos escrevo um mandamento novo. João tá, calma aí. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a luz verdadeira é que brilha. Então, qual que é o mandamento que eu estou escrevendo para vocês? Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, na verdade ele está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então, o que ele está dizendo? Eu não estou escrevendo mandamento novo, porque o mandamento é amar um ao outro. Mas, na verdade, estou escrevendo mandamento novo. Quero te dizer que se você odeia o seu irmão, você está em trevas. Isso Jesus Cristo não tinha dito, ele está só adicionando. Por isso que ele está dizendo que o mandamento é novo. Então, filhinhos, eu escrevo vocês. Versículo 12. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu escrevo.
Pais, eu vos escrevo, vocês conhecem aquele que desde o princípio. Jovens, eu escrevo porque vocês venceram o maligno, ou seja, todo mundo está atingido. Filhinhos, pais, jovens, eu escrevi porque vocês já venceram o maligno. Então, versículo 15, não ameis o mundo, não amei as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, de novo, ele está batendo firme contra os gnosticistas que diziam que tudo bem fazer o que queria com o corpo. Não, porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, lembra que eu te falei isso quando eu expliquei a tentação de Cristo? Os 3 níveis de pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora, o mundo passa, e também as suas concupiscências, as suas vontades. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Vem o anticristo, ele está falando do anticristo, que a gente vai estudar lá em Apocalipse. Mas também tem muitos anticristos já, tem muitos falsos profetas já. Olha o que ele está dizendo, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, às vezes é de dentro mesmo que sai a heresia, o falso ensinamento. Na verdade, eles nunca tiveram conosco, isso que Pedro está dizendo. Agora, você, versículo 20, que possui a unção que vem do santo, vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Eu não vos escrevi porque vocês não saibam a verdade. Antes, porque vocês sabem a verdade. Porque mentira alguma jamais procede da verdade. Eu não estou escrevendo porque vocês não sabem. Eu estou escrevendo porque vocês já sabem. Só estou escrevendo para reforçar vocês. Tudo bem? Esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Versículo 25. A vida eterna. Porque no 23, 24 ele está falando, se alguém nega o filho, não tem o pai. Se alguém nega o pai, não tem o filho. Então todo mundo que confessa o filho tem o pai. E a promessa que ele nos deu é vida eterna. E olha o que ele nos deixou de presente, versículo 27. Então contra vocês, a unção que dele recebestes permanece em vós. Você não tem necessidade que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Ela é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele como ela também vos ensinou. Aleluia! A unção do Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, versículo 1 do capítulo 3, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Então nós somos filhos, isso é amor agora. Se somos filhos, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, a gente é filho. A gente está meio que agente secreto nesse mundo, que a gente não pertence a esse mundo. Mas quando Ele se revelar, vai ser revelada a nossa verdadeira essência. Nós somos filhos. Sabei, versículo 5, que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quem permanece nele, versículo 6, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém, versículo 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o começo. E para isso o Filho se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então percebe como ele está batendo forte, mostrando o quanto a gente tem que estar firme em Deus, e o quanto a gente não tem que viver em pecado, que o que a gente faz na carne sim influencia o Espírito. Porque ele vai voltar falando sobre o amor e o relacionamento entre uns aos outros. Perceba como todos eles se preocupam em você dar um bom testemunho, tendo um bom relacionamento em comunidade. Versículo 11, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: nos amemos uns aos outros. Irmãos, não fique maravilhado, versículo 3, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, ou seja, mesmo perseguido, vamos amar. A nossa base é o amor. Nisso nós conhecemos o amor. Versículo 16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Meu Deus, não amemos a palavra só de língua, mas de verdade. Versículo 18, e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, vamos viver a palavra de maneira prática. Ora, o seu mandamento é esse:
Versículo 23, creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Se você ama Cristo e crê nele, você vai amar um ao outro, a base é o amor. E aquele que guarda os meus mandamentos, versículo 24, permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. O amor é o que nos faz conhecidos. Nisto, versículo 4. Versículo 2, capítulo 4, perdão. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que ele veio em carne, é de Deus. Todo aquele que passa e que tem o centro em Cristo, esse é de Deus. Ele está falando contra os falsos profetas da época. Filhinhos, se vocês são de Deus, vocês venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha o versículo que você conhece também. Olha o contexto, você entendeu agora? Você venceu essa teoria podre aí dos falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você venceu essa teoria que diz que você pode fazer o que quiser fazer com a tua carne. Não, o que você faz com a tua carne influencia a tua vida espiritual. Então viva sem pecado, porque nele não há trevas, nele só há luz. Amados, volta a falar do amor entre os irmãos, versículo 7. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Segunda frase de hoje, Deus é amor. Ele é amor. E no amor sim há correção, no amor sim há direção, no amor sim há exortação, mas no amor há amor. No amor há paz nos relacionamentos. Então, amados, versículo 11, se de tal maneira Deus nos amou, devemos também amar uns aos outros. Aquele, versículo 15, que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. E nós, versículo 16, conhecemos e cremos no amor de Deus que ele tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E se nós temos esse amor, agora já não existe medo. Olha que versículo lindo, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Presta atenção, versículo 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ele derramou do seu amor primeiro. Oh, se você diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, na verdade você é mentiroso. Não dá para amar a Deus se você não ama quem você vê. Quando você vai amar a Deus que você não vê? Que linda essa afirmação de Pedro. Então nós temos da parte dele esse mandamento, versículo 21, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. O último capítulo de 1 João, capítulo 5, então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se eu amo o meu Criador, eu amo aquele que o meu Criador criou. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos para nós não são pesados, não são penosos. Esta é a vitória que vence o mundo. Segura na receita do bolo aí, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus ser o Filho de Deus? Oh, meu Pai, que maravilha. Ele fala sobre o tríplice testemunho de Jesus Cristo. Ele diz assim, 3 coisas testemunham no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, o Verbo e o Espírito. Pai, Filho e Espírito. Esses 3 são um. Versículo 8. E na terra, 3 coisas testificam. O Espírito, a água e o sangue. O Espírito, o sacrifício, e a água da purificação, o batismo. Esses 3 são unânimes no seu propósito. Ele está falando da concordância tríplice. Pai, Filho e Espírito no céu, Espírito, água e sangue na terra. Aquele, versículo 10, que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho do Filho é que a gente tem que carregar, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebeu como esses versículos são o melhor versículo de evangelismo que você pode ter na tua vida? Você acha que você tem vida? Você acha que está vivendo? Fala para um cara que não crê em Cristo. Lê aqui. Lê o que Pedro está dizendo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Essa coisa, versículo 13, eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus.
vocês que creem no nome do Filho de Deus. E quando nós cremos no nome do Filho de Deus, deixa eu ativar aqui, quando nós cremos no nome do seu Filho, a Bíblia diz, versículo 14, nós temos essa confiança, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, o nosso Deus nos ouve. E sabemos então, ele vai concluir, versículo 18, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu em Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, mas o maligno não nos toca. Nós temos agora o entendimento, versículo 20, para reconhecermos o verdadeiro, e se estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta é a vida eterna que nós precisamos. Jesus Cristo é o centro da nossa fé, é o amor que nós precisamos. Vamos recapitular nesse 1 minuto que falta? 1 e 2 Pedro, nos mostrando como a gente tem que ser longânimo, viver em paz, mas também ter uma esperança em Cristo, que a gente tem que estar pronto para sofrer por Ele e fazer o nosso ministério sabendo que é uma coroa de glória para não ser revelada. E João está nos mostrando o amor não nos faz viver em pecado, o amor nos faz amar um ao outro, amar a Deus, e assim o Filho se manifesta em nossas vidas. Aleluia! O maligno não pode te tocar porque nós estamos em Deus. Que Deus te abençoe. 40 segundos para esse desafio de fazer uma live comentando 14 capítulos em 1 hora e dá certo porque Deus é Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito venha sobre ti. Amanhã então nós vamos começar, vamos entrar em 2 João capítulo 1 e vamos até Apocalipse. Então se prepara que amanhã tá top. Fica na paz de Deus. Até amanhã às 11 horas. Deus te abençoe. Um abração para você, para tua família. Um bom dia para você.